Vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Para você que nos acompanha aqui no canal, você já sabe. Para você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Vamos para mais um vídeo falando sobre uma ficha de fiscalização do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Todo vídeo é uma ficha diferente, então bora lá para a ficha de fiscalização desse vídeo aqui, ó, que é da infração do artigo 181 do CTB, em seu inciso 10. Está aqui a tipificação desse enquadramento, que é a infração por estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro veículo. E aqui a tipificação resumida, como costuma vir na notificação de autuação, estacionar impedindo a movimentação de outro veículo. Então, essa é a infração. E assim, a título de curiosidade, é uma infração bem mais comum do que se imagina. Agora no mês de maio, a gente está em 2025, no mês de maio, vivenciamos o Maio Amarelo. Eu até fui convidado para uma palestra pela entidade de trânsito daqui da minha cidade, e eu até pedi a eles umas informações sobre infrações cometidas, né, aqui na cidade, quais são as infrações que mais se repetem aqui, né, aquelas que estão no ranking ali no top 10, e para minha surpresa, essa aqui foi uma delas. Não esperava, né, que essa fosse uma infração tão cometida, então vamos lá, dar uma conferida nisso aqui, ó. O código de enquadramento é o 547/90, que é essa infração de estacionar impedindo a movimentação de outro veículo. Trata-se de uma infração de natureza média, são 4 pontos no prontuário desse sujeito aqui, ó, o condutor. Só que a constatação dessa infração, ó, ela é possível sem abordagem. Aí nessa situação, nós temos o seguinte: se houve abordagem, o agente da autoridade de trânsito, no momento da lavratura do auto de infração, ele já vai identificar o infrator ali. Então, se atribui a responsabilidade a essa pessoa, que é o condutor. Mas se não houver abordagem, então o proprietário vai ser notificado. Se não tiver sido ele mesmo que estava na condução do veículo naquele momento, ele precisa indicar o real infrator, para não ser ele mesmo responsabilizado. Ou pode ser que ele tenha feito a indicação prévia do principal condutor. Aí essa pessoa é que vai ser responsabilizada pelo cometimento dessa infração. E a penalidade prevista é a de multa, por se tratar de uma infração de natureza média, R$ 130,16. E aqui a competência é do órgão de trânsito municipal, do órgão de trânsito rodoviário. Aí aqui é o seguinte, ó, você que nos acompanha aqui no canal, você vê que em outros vídeos, em algumas fichas, eu escrevo ali embaixo, estadual também, por força da Lei 14.599 de 2023, que ampliou de certa forma as possibilidades de fiscalização, dispensando necessidade de convênio para a maioria das infrações, exceto naquelas infrações que são de competência privativa do Estado ou do município. E essa aqui é uma delas. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 24 do CTB, as infrações do artigo 181 do CTB, por estacionamento irregular, nesse caso aqui é do inciso 10, por estacionar impedindo a movimentação de outro veículo, é o que se chama de infração de competência privativa do município. Aí o órgão, entidade de trânsito do Estado, ele só autua mediante convênio. Sem convênio, é legalmente impossível uma autuação, claro, para ela ser considerada válida, e tendo sido feita por um órgão ou entidade de trânsito do Estado, já que se trata de uma infração de competência municipal, competência privativa, diga-se de passagem. A medida administrativa prevista nesse caso aqui é a remoção do veículo. Ele pede para observar a parte geral do manual, porque tem algumas possibilidades, né? De repente, antes de iniciar o procedimento de renovação, o condutor chega, consegue retirar o veículo. Aí, se você quiser, o primeiro vídeo dessa série é falando justamente sobre a parte geral do manual. Dá uma conferida que a gente traz algumas informações a esse respeito. A conduta aqui, obviamente, não caracteriza crime de trânsito. Não temos um crime aqui nesse caso. E aí, vamos lá para as hipóteses do quando autuar, quando não autuar. Vamos ver. A primeira coluna aqui, ó, a coluna do quando autuar, nós temos algumas situações em que essa infração vai se caracterizar. Quando de fato vai ficar configurada essa infração? Vamos lá, primeiro aqui, ó, veículo estacionado atrás de outro que esteja estacionado em ângulo. Então é uma hipótese de caracterização dessa infração. Mais abaixo ali eu trago para vocês imagens ilustrativas. Segundo, veículo estacionado em local caracterizado como entrada ou saída de veículo em via pavimentada ou não, sem guia, sem meio fio. Senão poderia caracterizar a infração de estacionar no passeio, né? Então, a questão da guia da calçada rebaixada, local destinado à entrada e saída do veículo, né, poderia caracterizar essa infração.
Terceiro, veículo estacionado junto a outro veículo sem deixar a possibilidade de efetuar a manobra de saída. Mas tem um detalhe, ó, sendo possível ao agente constatar o responsável pela infração. O agente chega e visualiza aquilo ali, ele sabe quem de fato estacionou bloqueando o outro veículo. Aí beleza, caracteriza a autuação. Se ele não tiver como especificar quem foi, aí fica difícil de apontar um responsável ali, tá certo? Aí vamos lá para a coluna aqui, ó, do quando não autuar. Esse quando não autuar, pessoal, é o seguinte: ou a conduta especificada não caracteriza infração, então poderíamos dizer que é um fato atípico administrativamente falando, ou vai ser infração, mas em outro tipo infracional, que a própria ficha aponta para a gente qual seria esse outro tipo infracional. Então vamos lá, primeira hipótese aqui, ó, veículo que estaciona em fila dupla. Isso é infração, no próprio artigo 181 do CTB, só que no inciso 11, né? Então é infração de natureza grave. Percebam, é uma conduta que não seria bloquear outro veículo? Não, nesse caso não, nesse caso aqui é fila dupla mesmo, então tem um tipo infracional específico, aí a ficha aponta para a gente qual seria. Segunda hipótese, ó, veículo estacionado bloqueando a via quando não caracterizar a infração do artigo 253A, utilizar enquadramento específico, que é do 253, que seria o seguinte aqui, pessoal, o 253A é uma infração por utilizar o veículo de maneira deliberada, ou seja, intencional, para perturbar, interromper ou restringir a livre circulação. Em outras palavras, é a pessoa que intencionalmente usa o veículo na via para provocar algum tipo de tumulto, seja parcialmente ou totalmente a via. Esse é um tipo infracional normalmente visível em casos de protesto. Aí o cara vai lá e bloqueia a via com o veículo. Quando não caracterizar esse 253A e também não for uma situação de bloquear a saída de um veículo, é o bloqueio da via propriamente dita e a pessoa não teve a intenção de fazer isso, ela não foi lá deliberadamente fazer, mas acabou bloqueando a via. Aí se autua no 253, sem o A, porque o A é uma multa de quase R$6 mil, R$ 5.869,40, para vocês terem ideia. O 253 é uma infração gravíssima, multa de R$ 293,47. Então, quando se bloqueia a via sem essa intenção, então acaba caracterizando essa infração aí. Terceiro, ó, veículo estacionado junto ao meio-fio sem possibilidade de efetuar a manobra de saída, não sendo possível identificar o responsável pelo impedimento. Aí nesse caso aqui, infelizmente o agente não vai poder autuar, né? Eu digo infelizmente porque o cara está causando um transtorno a alguém, mas o agente não tem como saber quem foi e vai ficar sem autuação. Quarto, ó, em pista estreita e o veículo estiver estacionado do lado oposto à guia rebaixada, impedindo a entrada e saída de veículos. Isso aqui também não caracteriza infração. É muito comum o pessoal questionar isso aqui no caso da garagem, né? Tem até vídeo aqui no canal, um vídeo específico que eu falo só sobre isso, e acho que mais uns 2 vídeos aí falando sobre situações de garagem. O pessoal vem trazendo ali as hipóteses, né? Aconteceu isso, o cara está na frente do portão social, está uma parte do carro na garagem. Aí foi produzindo vídeos em cima dos questionamentos que chegam, mas tem um que é bem específico, esse aqui, ó. A pessoa não está na frente da minha garagem, está do outro lado da rua, na frente da garagem, mas do outro lado da rua. Só que a rua é um pouco estreita, dificulta um pouco a manobra. E aí, como é que faz? A infração? Ele diz aqui, ó, claramente, em pista estreita, o veículo estiver estacionado do lado oposto à guia rebaixada, impedindo a entrada e saída de veículos, não tem caracterização de infração. Infelizmente não tem um tipo infracional específico, por mais transtorno que isso possa causar. Eu particularmente passei por isso, mas infelizmente não tem muito o que fazer. Aí tá aqui, ó, exemplos de situações em que isso vai acontecer. Tem aqui um estacionamento, ó, em ângulo, né? Um estacionamento na diagonal. É muito comum, né, você encontrar isso nas cidades. Aí notem, ó, esses aqui, ó, não estão cometendo infrações, não bloqueiam ninguém, diferentemente desses aqui, ó. Esse aqui bloqueia parcialmente. Esse aqui tem um bloqueio total e os dois aqui, ó, tanto na mesma posição quanto na outra, ambos aqui também estão causando bloqueio e também estão cometendo infração. Vamos dar uma olhada aqui na parte de observações do campo de infrações, já que nas definições e procedimentos não temos nada. E aí vamos dar uma olhada aqui em informações que podem constar no campo de observações desse auto de infração. Só para constar, não tem uma obrigatoriedade de preenchimento da ficha, do campo de observações, já que não consta essa obrigação na ficha. Você que nos acompanha aqui no canal, você já sabe, a gente tem um entendimento de que deveria sim, todo o campo de observação deveria sim ser preenchido, justamente para você detalhar ao máximo a conduta, mas de acordo com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, isso só se exige, né, só precisa preencher quando a ficha traz essa exigência de forma expressa em algumas situações bem específicas. Essa aqui não exige.
Mas, vamos lá, exemplo de informação que pode constar no campo de observação. Nós temos dois exemplos aqui, ó. Veículo estacionado atrás de outro veículo estacionado em ângulo, veículo estacionado impedindo o acesso de outro veículo. Então são exemplos aí de informações que podem constar no campo de observações do auto de infração a partir das especificações dessa ficha. Tá aí a ficha de fiscalização da infração do inciso 10 do artigo 181 do CTB, por estacionar impedindo a movimentação de outro veículo. Se você quiser ter acesso a essa ficha, a todas as outras fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, é fácil demais, ó. salatrans.com/mbft, o link está na descrição desse vídeo. E lá você vai encontrar de forma online, sem precisar baixar nada, sem precisar instalar nada, está tudo disponível para você. Inclusive, quando tem o vídeo daquela ficha gravado, fica o link embaixo para você assistir a nossa explicação. Mas se você quiser, você pode também fazer o download completo do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito para o seu celular, para o seu tablet, máquina de escrever, você fica à vontade, beleza? Ficou com dúvida, concorda com algo ou discorda de algo, fica à vontade, vai deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal, já sabe, deixou tua dúvida, eu vou tentar te ajudar de alguma forma, ok? Grande abraço, até a próxima.